não vi se os outros tinham como fonte em o Rubens Menin, a Itatiaia dá a fonte como o Rubens Menin, dizendo que sim, o Hulk pediu. E os posts do Hulk são pós essas notícias que são vazadas que ele tinha pedido. E a primeira coisa que o Hulk fala é que não pediu a rescisão. Porque primeiro acontece a coletiva do Brax, e depois disso vem as notícias de que o Hulk pediu a rescisão, De que o Hulk pediu a rescisão. E aí depois disso... O Hulk responde a todos, tanto que não desmentindo tem o Brax e o Menin, aparentemente o Menin, né? Segundo a Rádio Itatiaia e o Rubens Menin. Tanto que não tem nenhuma pergunta na entrevista se o Hulk pediu rescisão. Porque essa notícia sai depois da entrevista do Paulo Brax. Eu só acho que... Porque os posts dão a entender de que o Hulk vai ficar. Quer dizer, ele fala que vai ficar. Sim. Só que eu não tô conseguindo entender isso como um fim da discussão, porque cada um falou uma coisa. Eles vão ter que se acertar em algum momento e alguém dizer, mentir. Porque vai ficar diretor e jogador juntos, cada um tendo dito uma coisa? Como vai ser isso? Assim, e claro, e de novo, gente, nesse caso, até pegando o assunto anterior, são versões, exatamente, né? Cada um dá a sua versão, faz parte de uma negociação. Ah, mas ingrato, só de novo voltar ao tempo. O Pelé, que é o Pelé, em 71, teve um desgaste muito grande no Santos. Não digamos que ele quase saiu do Santos, mas foi um desgaste de renovação de contrato muito grande e tal. E ainda ficaria mais 3 anos até se aposentar no Santos para jogar no Cosmos. O Pelé, que é o Pelé. Aí pegar outra bandeira, que inclusive dá nome ao estádio que o Botafogo hoje joga, que é o Newton Santos. O Newton Santos assinava contrato em branco e disse que foi o maior erro que ele cometeu na vida. São outras épocas, eu sei, distintas e tal. O Hulk é tudo isso. Ele é o ídolo do Galo no século, tá? E olha que você teve o time de 13, né? Sim. Estou falando qualidade. E, de novo, idolatria não tem lugar de fala por não ser atleticano. E mesmo o lugar de fala do meu clube, que é o Palmeiras, eu tenho só eu, que eu acho quem é ídolo e quem não é. E nem todo craque é ídolo, nem todo ídolo é craque. A gente teve, aliás, a saída do Romero do Corinthians. O Romero é um dos maiores ídolos da história do Corinthians por ser um dos piores jogadores que chegam a esse nível. E, de novo, gente, eu fiz um vídeo pro Estadão. Isso é um elogio, não é uma crítica. O Romero não é o Romerito, para pegar um exemplo de nome, que é o cracaço que jogou no Cosmos, do Pelé, e jogou no Fluminense, um dos maiores jogador para mim paraguaio da história, o Romerito. O Romero, eu amo pessoas, eu não quero um time com 11 Romeros, mas eu quero um Romero para trabalhar aqui com a gente também, para estar junto, para ser da família. Então assim, e o Hulk consegue agregar a idolatria, título e essa entrega absurda. Estamos vendo alguns lances do ano passado, que foi a pior temporada dele, só essa falta aí, cara, eu renovaria contrato por 10 anos. A potência. Você não consegue ver a bola, cara, não só o goleiro. Pelo vídeo, em câmera lenta, já não consegue. Então, assim, eu acho, assim, aqui, feeling, e não é informação, óbvio, vai ficar. E um desgaste, se ficar, a gente, ok, o Hulk poderia ter tido muito mais desgaste, ao não ser tão aproveitado como acho que ele deveria, e para um maluco como o Sampaoli, ainda que esteja uma fase um pouco mais light. Então, assim, o Hulk, quando entrou, não criou problemas fora. Então, assim, a tendência, eu acho que é essa, e dentro do possível, 4Rs, 17Rs, Paulo, Hulk, Pedro, João, o Guinho, Zazinho, Luizinho, todos se unam dentro do possível para seguir o jogo. Eu acho que vai seguir. Teve desgaste? Teve, gente, mas como qualquer relação profissional, e a do Hulk vai muito além disso, segue o jogo. Eu só acho, não sei, acho que desgaste é diferente de um diz uma coisa, o outro diz disso, não, o primeiro diz. Concordo. Foi muito mal conduzida. Né? Foi muito mal conduzida a situação. Eu acho que tá claro que o Galo liberou para que os outros times fizessem proposta, porque senão não teria chegado a proposta do Botafogo, que apareceu um tempinho atrás, e que de fato era menor, né? Já tinha sido noticiado do que do Galo. A proposta do Fluminense agora. Eu acho que o que pegou e o que me pareceu do que o Hulk falou é que esportivamente, e aí ele fala esportivamente várias vezes ao longo da declaração dele, da resposta dele, ele se sentiu desvalorizado. E eu acho que essa situação, o Hulk e Galo, ela é muito delicada por vários motivos. Para mim, na minha opinião, só faria bem aos dois esse casamento romper quando o Hulk se aposentasse, porque a gente está falando de um dos maiores ídolos da história. Para alguns até para outros não. Mas enfim, o Hulk ajudou e foi fundamental a tirar o Galo da fila depois de muitos anos e é um dos maiores ídolos do clube. A partir do momento que aparece, que vaza, que sai na mídia uma proposta condicionando a ficada dele
uma estátua, um documentário ou algo nesse sentido, eu acho que o cara se sente muito desrespeitado porque dá uma sensação de que é o fim da história ali. Se você oferece isso pro cara, depois que ele parou, que ele tá prestes a parar, o que ele comunica que é a última temporada dele. Uma estátua para um cara desse tamanho, um documentário, uma homenagem, ela não pode ser condicionada a ele ficar ou não. Conversei com alguns atleticanos e vários me falaram que se o Hulk saísse para algum time brasileiro, diminuiria muito a idolatria. E aí, beleza, é de cada um, acho que não tem problema nenhum. Mas eu acho que se ele se sentir, tem um lado dele, né? Se ele se sente desprestigiado, se ele acha que ele vai ter poucos minutos com o Sampaoli, aí, e ele quer sair, aí que ele venha a público e ele comunique à torcida que ele quer sair e que ele saia pela porta da frente. Também acho que tem esse ponto. Não acho que ele deva ficar forçando em bastidor, sair daqui ou ali e empurrando, fazendo uma queda de braço com a diretoria. E aí eu acho que tem um outro grande ponto que é mais delicado de falar, porque a gente não tem prova nenhuma, mas me parece ter dedo do Sampaoli nessa história, assim, no fato de a diretoria só entende que o Hulk não vai ajudar tanto esportivamente a partir do momento que a comissão sobe para a diretoria, pô, talvez o Hulk não vá ser um cara tão utilizado, pô, o salário do Hulk é muito alto, a gente pode trazer outros caras pro lugar dele. E assim, nessa queda de braço, eu acho que é complicado a diretoria do Galo optar pelo lado do Sampaoli, porque até outro tempo atrás a diretoria do Galo ligava pro Sampaoli e o Sampaoli, pô, conversa com o meu assessor lá e marca um horário na agenda para ver o que a gente vai fazer. Ou, daqui 3 meses dá louca no Sampaoli, ele vai embora e aí você queimou um dos maiores ídolos da história do clube. Então acho que tem que ter muito cuidado e muita cautela. Foi muito mal conduzida a situação e eu acho que o melhor para todo mundo é o Hulk ficar no Galo. E me parece que foi algo que ele sempre quis, né? Eu tendo a confiar mais no Hulk do que na direção. Bom, mas assim, eu acho que o erro da diretoria do Atlético é oferecer um ano mais de contrato. Espera acabar 2026, que ninguém mais tem obrigação com ninguém, Sim. e aí ver se é o suficiente para ele continuar. Eu acho que o que o Atlético oferece para o Hulk, se é condicionar a que ele fique, como o Caio está falando, a você fazer as homenagens que ele merece de um documentário, de uma estátua, e tem até as ações da SAF do Atlético, aí é um acordo que seria comercial e uma boa forma de pagamento para ele, porque os clubes de futebol costumam depois valer mais do que eles valem atualmente. Eu acho que isso deve ser feito tirando essa parte das ações, independentemente dele ficar ou não. Mas acho que isso é uma forma do Atlético dar um carinho pro Hulk e falar assim, cara, a gente quer tanto que você fique, que a gente quer te fazer uma estátua, a gente quer fazer um documentário. Eu acredito que mesmo que o Hulk não fique, que ele não assine, que isso vai ser feito. Acho que isso não precisa estar em contrato realmente. Mas eu acho que o erro da diretoria do Atlético é, nesse momento, querer renovar o contrato do Hulk, sendo que ele não é uma peça importante do departamento de futebol do Atlético. Eu acho que ele não é uma peça importante do departamento de futebol com o Sampaoli ou com qualquer outro. Porque com o Cuca, por mais que ele jogasse, ele já vinha jogando num nível muito abaixo do que ele já jogou, porque é natural, porque o tempo passa para todo mundo. Ele é um cara vai fazer 40 anos daqui a pouco. E aí que ele não tem mais a força, por mais que aparente ter, pelo nome, Quer inclusive. dizer, esse não é o momento de você Casou falar bem, isso. casou bem. Lamentável. Corta, edita, não sei o que lá. É um cara que passou um ano sem fazer um gol de bola rolando no Campeonato Brasileiro. Pô, a gente tá vendo aí a maioria dos gols do Hulk de falta, de escanteio, porque ele ainda é muito bom chutando a bola. Mas se vê as disputas físicas dele, ele tem muito menos potência do que todo mundo, ele fica para trás. Assim. Então, quando ele fala de reconhecimento esportivo, que eu não tenho reconhecimento esportivo e tal, parece que ele, ao mesmo tempo ele fala que não exige ser titular, eu acho que ele quer que seja garantido a ele, fora de campo, um espaço dentro de campo que não dá para garantir para um cara de 40 anos. Mas eu acho que, vamos lá, esportivamente, o Hulk ele fez 20 gols na temporada, números bons. Muito bons. A maioria de bola parada. Vários gols de bola parada. Só que eu acho que a gente tem que levar em consideração também que ao longo de todos os anos, o Atlético foi se enfraquecendo. De 21 para cá, foi se enfraquecendo. O Hulk, mesmo em momentos ruins, na reta final da Sul-Americana ali, fez o gol na semifinal, deu assistência pro Dudu no jogo fora. Eu acho que ele não deve ser tratado como a peça principal da engrenagem, mas como uma peça dentro da engrenagem, fazendo parte da engrenagem, com bons companheiros e um time que gera chance. Eu acho que o Hulk, ele consegue ajudar.
eu não acho que ele vai tirar 200 coelhos da cartola igual ele fez nos últimos 4 anos, vai. Porque também tem que lembrar que ano passado o Atlético bateu o final da Libertadores E Copa com do ele Brasil. jogando muito bem. Sim. Então, eu acho que tem essa divergência aí e por isso que eu acho que tem um dedo grande do Sampaoli, assim, nessa relação ou nessa tomada de decisão ou nessa comunicação da diretoria para o Hulk e com o Hulk, e aí acho que ele também se sente desvalorizado, Então, né, dentro do clube. eu acho que quem vai pior nessa história é o Hulk. Porque ele fala que vai ficar e completamente a contragosto ele parece querer ficar. Ou parece que vai ficar. Fala, eu vou ficar, vou cumprir meu contrato, eu amo o Atlético. Mas isso, mais aquilo, mais o que estão falando, mas não Depende sou reconhecido também das- esportivamente, mas não pedi para sair, e o dono do clube está falando que ele pediu para sair. Então, eu acho que nesse processo, o que erra a diretoria do Atlético para mim é oferecer um ano mais de contrato. Não é o momento para isso, tá no momento de sai, não sai, oferecer mais um ano. Se o cara esportivamente não é a peça central do projeto, Oferece no meio do ano, que daí você tem a janela de 6 meses de final de contrato para sair de graça, etc.